Oi, pessoal, boa noite. Boa tarde, né? Na verdade, eu já querendo dar boa noite. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso plantão de dúvidas. Tô só esperando o pessoal terminar de carregar aqui para conseguir logar, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso Dextion Contábil, tá? E a gente vai falar sobre algumas novidades que saíram na atualização de hoje, tá? Só esperar o pessoal terminar de conectar. Estão todos me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, manda um alô no chat só para indicar que estão escutando direitinho, se está tudo ok. Se vocês me veem, me escutam, beleza, ótimo. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Natália, tá? Supervisora aqui na Dexter Informática. E o nosso plantão, ele tem o intuito de, a cada 15 dias, a gente se reunir, poder conversar um pouco, mostrar algumas novidades do sistema, mostrar funções dos sistemas que às vezes a gente acaba esquecendo como funciona, e é sempre legal a gente estar aqui tendo essa troca de informações, tá? Então, hoje, o nosso intuito é falar sobre as facilidades do Texion Contábil. E eu queria começar falando da atualização que teve, porque a atualização ela teve uma mudança bem legal em relação à importação do extrato bancário, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui do nosso sistema. Deixa eu. Aqui eu vou abrir o nosso sistema contábil, tá? Eu já deixei ele atualizado, mas eu quis abrir com vocês para a gente mostrar uma novidade que teve também, inclusive na tela de novidades do sistema, tá? Então, vou abrir aqui o Dexion. Ele está indo para outra tela, deixa eu jogar aqui para a tela que eu estou compartilhando. Bom, aqui no Dexion Contábil, na hora que eu abro, normalmente ele abre aquela tela de novidades. Só que como eu já marquei como lida, ela não está mostrando, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Uma pequena novidade é que aqui agora, no sistema, quando a gente atualiza o sistema e abre pela primeira vez, ele mostra essa tela de novidades. A mudança foi que, primeiro, ela está um pouquinho maior, então fica um pouco mais fácil de ver, né? Então, por ela estar maior, facilita um pouco. E a outra novidade é que agora, sempre que a gente for. eh, atualizar o sistema e que tiver alguma novidade, alguma mudança no sistema, a gente vai disponibilizar a atualização já com um vídeo explicando sobre a mudança. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma mudança no balancete de verificação. Então, a gente colocou aqui, descrevendo a mudança que teve, né? Que a gente aumentou o tamanho do formulário, e mudou alguns campinhos na tela do balancete de verificação. E aqui embaixo agora a gente tem a opção de clique aqui para assistir ao vídeo tutorial. Clicando nessa tela, ele vai para a aba de tutoriais e já carrega o vídeo com a novidade, né? O vídeo explicando sobre a atualização. Aqui eu mutei para não ficar aparecendo som, mas nesse caso aqui, por exemplo, é um videozinho de 1 minuto e quase 1 minuto e meio. E também a gente teve uma outra atualização ainda dentro do balancete de verificação, que é relativa à importação do extrato bancário, que a gente teve algumas mudanças aí em relação ao extrato bancário. Quando a gente clica aqui, também tem esse link, porque é um segundo vídeo que a gente criou e já disponibilizou para vocês, explicando como vai ser feita a importação de extrato bancário a partir de agora. É um vídeo um pouco mais longo, é um vídeo de 6 minutos. É, e é um vídeo que eu vou falar aqui na prática para vocês como vai funcionar. Então, o que está nesse vídeo é o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui na tela. Só que com um pouquinho mais de detalhe, porque o vídeo a intenção é o vídeo é ser um pouco resumido para não ficar tão cansativo, né? Então, a partir de agora, sempre vai ser dessa forma, tá? E a gente teve aqui uma terceira alteração, que é a atualização de tabelas auxiliares, porque a Receita atualizou a tabela, o plano de contas referencial do SPED, né? Esse não tem o tutorial aqui embaixo, tá vendo? Porque já não é preciso, mas os de cima tem o link para o vídeo, porque são vídeos que a gente criou para mostrar para vocês a atualização, tá bom?
E caso vocês tenham preferência de não ver por aqui, vocês podem ver depois esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. É só vocês irem em ajuda, tutoriais. Aqui em tutoriais, a gente tem todos os vídeos que a gente grava e disponibiliza no nosso canal do YouTube. Então, por exemplo, esses dois vídeos que eu mostrei são os primeiros aqui da tela, né? Que são as novidades do contábil da versão 4.05Q, tá? Então, eles já estão aqui, caso vocês queiram ver. E aqui embaixo temos os outros vídeos que a gente vai disponibilizando ali ao longo do tempo. Todos estão aqui disponíveis para vocês assistirem, tá? E esse menu de menu ajuda tutoriais, ele tem em todos os sistemas, tá? Folha, fiscal, contábil, gerenciador, todos têm esse link para a gente conseguir assistir os vídeos do YouTube por dentro do sistema, né? De maneira mais rápida. Bom, o que nós vamos falar vai ser sobre o balancete de verificação. Então, nós vamos começar por ele. Então, eu vou aqui selecionar uma empresa, vou dar um F6 para selecionar, vou selecionar minha empresa 1, vou deixar em 2023 mesmo, que é um exercício que eu tenho movimento, tá? Então, quando eu vou aqui em Arquivo Lançamentos, eu já tenho uma movimentação aqui relativa ao fiscal e o contábil que eu vou conseguir usá-la para a gente poder mostrar as mudanças. Uma mudança também que teve é que agora essa tela de lançamentos ela está um pouco maior. Não sei se vocês repararam. Antes ela aparecia um pouquinho mais no centro da tela e agora a gente deu uma expandida para facilitar ali a visualização. Então, ela está mais visível, assim, né? A gente não precisa fechar os olhinhos ali para poder forçar a vista. Mas era só para mostrar aqui que a gente tem lançamentos. Quando a gente vai aqui em adicionais, temos a opção de balancete de verificação. Uma das mudanças é que agora o balancete de verificação ele abre em tela cheia. Antes ele também era um quadro menorzinho que ficava no meio ali da tela. O balancete de verificação, para que que ele serve? Serve como se fosse um balancete analítico, que a gente emite o relatório, mas ele é um balancete, eu diria que até interativo, porque a gente consegue ter várias informações dentro do balancete de verificação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui de janeiro, 1 de 2023, que é o exercício que eu estou selecionada, a 31 de maio de 2023. Contas a exibir, eu vou colocar todas. Centro de custo, caso eu tenha centro de custo e queira visualizar o balancete de verificação apenas daquele centro de custo, eu posso selecionar aqui. Mas nesse caso, essa empresa não tem nenhum centro de custo, então eu só vou clicar aqui em montar. Aqui para mim, ele apareceu o balancete de verificação e ele tem alguns detalhes que a gente vai conversar sobre. O primeiro detalhe é que ele, se você observar, ele é um balancete, como se fosse um balancete analítico normal, né? Que eu posso visualizar de um mês específico ou um balancete analítico por período. Mas algumas diferenças dele são que, primeiro, eu consigo visualizar algumas informações específicas. Por exemplo, tem essa coluna aqui de status. Essa coluna de status, ela vai me mostrar se eu tenho alguma observação em alguma conta. Então, por exemplo, nessa conta aqui, que é a conta Banco BRB, eu tenho o íconezinho de um alerta. E aqui embaixo eu consigo ver esse mesmo sinal de alerta indicando contas não conciliadas. Já essa mais embaixo aqui, que tem o íconezinho da bomba vermelhinha, é a conta ICMS do meu ativo, né, do grupo de impostos a recuperar. E aqui indicam que são contas estouradas. Por meio do balancete de verificação, eu consigo ter essas informações se tem alguma conta que eu preciso conciliar e não conciliei, por exemplo, ou contas que estejam estouradas. Então, aqui, uma das mudanças que a gente teve no balancete de verificação é que agora a gente tem essa pequena lupa aqui no canto superior esquerdo, logo abaixo da data que a gente informa, que é o campo de filtrar. Quando a gente clica nessa lupa, a gente tem aqui três opções. A primeira opção é a opção de mostrar contas sintéticas. Essa opção está marcada. Então, atualmente, no meu balancete de verificação, eu contenho desde o grupo 1 até o grupo 1.1, 1.1.1, até chegar na minha conta analítica. Caso eu não queira visualizar as contas sintéticas, eu posso desmarcar esta opção que nem eu tenho no balancete analítico normal, né? E aqui eu consigo visualizar somente as contas analíticas.
E lembrando que o balancete de verificação, ele só vai me mostrar, da mesma forma que o balancete analítico, ele só me mostra as contas que eu tenho algum tipo de movimentação. Seja um saldo anterior, ou um débito, um crédito no mês, mas essa conta tem que ter tido algum saldo no período que eu estou especificando, né? No período que eu estou filtrando, tem que ter tido algum saldo ou movimentação. Se não tiver nada, a conta não vai aparecer nessa tela, do mesma forma que ela não aparece no balancete analítico normal, tá? Então, aqui eu desmarquei a opção de mostrar contas sintéticas, mas eu prefiro com as contas sintéticas, então eu vou deixar marcado. Porque com as contas sintéticas eu consigo ver o saldo de cada grupo. Então eu consigo ver aqui que o meu ativo ele tem um saldo atual de 4.400.000. Eu consigo ver que o meu passivo ele tem um saldo de 3.796.000. Então eu consigo ver as informações aqui detalhadamente de todos os meus grupos. Grupo de receitas, grupo de custos e despesas. Então, com a opção de contas sintéticas marcada, eu consigo ver essas informações e ele fica mais com uma cara de balancete mesmo, né? Aqui ainda na lupa, eu tenho a opção de mostrar contas estouradas em nível de lançamento. Então, por exemplo, atualmente eu tenho essa conta estourada aqui, que é a conta de ICMS. Tá vendo que quando a gente clica na conta embaixo, ele já seleciona a conta? Então, ó, contas estouradas em nível de lançamento, eu tenho a conta de ICMS. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção de não mostrar as contas, ou seja, se eu desmarcar, a minha conta de ICMS ela não mostra mais aqui. Ou seja, essa conta ela só está estourada temporariamente em algum momento. Por quê? Quando eu desmarco a opção de mostrar contas estouradas em nível de lançamento, ela não aparece mais como estourada. E quando eu marco, ela volta a aparecer com o íconezinho da bombinha, né? E ela volta a aparecer aqui. O que que isso quer dizer? Eu vou clicar aqui duas vezes na conta, eu posso clicar duas vezes tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Se eu clicar duas vezes, ele vai mostrar o razão da conta para mim de maneira automática. Então, aqui pelo razão, eu consigo ver, ó, por exemplo, aqui tem lançamentos estourados. Ele me mostra aqui a sequência de lançamentos que estão estourados. E aqui eu consigo ver também, pela tela principal aqui do Razão, eu consigo ver a coluna de saldo, que tem um saldo em vermelho em alguns momentos. Essa conta especificamente é a minha conta de ICMS, do grupo do ativo, né, que a gente chama de o grupo de impostos a recuperar, e essa conta a gente chama comumente de imposto, ICMS é apuração. Por quê? Essa conta, especificamente, ela é usada para apurar o ICMS. Então, da mesma forma que lá no fiscal, quando eu apuro o fiscal, eu tenho o débito das saídas menos os créditos das entradas, que vai me gerar o ICMS a recolher. Né? A gente faz esse cálculo. A gente pega o débito das saídas menos o crédito das entradas, que eu vou me gerar um valor de ICMS a recolher. Essa conta do ativo, essa conta de ICMS, ela tem essa função de apurar o ICMS. Então, ele vai pegar débito menos o crédito e me gerar um valor de ICMS a recolher. Esse processo desses três lançamentos que eles são feitos mensalmente acaba estourando a conta temporariamente, porque, por exemplo, débito das saídas ele vai temporariamente estourar aqui em R$ 1.800. Depois eu vou ter um crédito de 270, então vai diminuir o valor que está estourado, e no final vai me gerar um imposto a recolher. Então ele joga esse saldo que me sobrou de 1.530 para a conta de ICMS a recolher, né? Que é essa conta aqui do grupo 2 do passivo. Então, é por isso que essa conta especificamente ela fica estourada em nível de lançamento, mas no final ela tá zerada. E no final eu joguei tudo que eu tinha para jogar para ICMS recolher e ela não estourou. Ou se nesse mês por acaso fosse um mês em que eu tive mais créditos do que débitos, e aconteceria do valor a ser creditado aqui, ou a ser debitado, desculpa, de crédito das entradas, se fosse maior, essa conta ficaria com um saldo devedor, né? Ela não estouraria, porque o crédito teria sido maior. Mas em nenhum caso ela fica estourada no final. Ela sempre vai ficar estourada temporariamente, tá? Porque sempre ela é como se fosse uma conta. Eu não vou dizer que é uma conta transitória, porque ela pode ficar com um saldo ali se eu tiver mais créditos no mês. Mas o intuito dela é nunca ficar estourada. Então, ela só fica estourada ali temporariamente e depois zera, ou então fica com um saldo devedor, né? Que seria um saldo positivo, digamos assim. Então, esse checkbox aqui de contas estouradas em nível de lançamento, ele serve para mostrar as contas que estão estouradas apenas temporariamente, que depois elas se regulam.
Se eu desmarcar, a conta de ICMS sumiu aqui desse quadradinho de contas estouradas, tá? Também é um checkbox opcional, você pode marcar se você quiser ter esse controle para ter certeza que as contas que estão estouradas em nível de lançamento, se é normal estarem estouradas. Por exemplo, a de ICMS do ativo é normal estar estourada temporariamente. Então, ela não vou precisar mexer. Mas podem ter outras contas que não deveriam, aí parte de uma análise mais detalhada por parte de vocês. Então, aí o ideal é deixar marcado, pelo menos até entender quais contas estão nessa situação, tá? E temos aqui a terceira opção, que é a opção de localizar conta. Essa opção de localizar conta é para você dar uma pesquisada na conta que você quer. Por exemplo, eu quero achar, o meu plano de contas tem muita conta listada, tem muito movimento, tenho muito fornecedor, muito cliente, cada cliente tem a sua conta, cada fornecedor tem a sua conta, o que torna o meu plano de contas muito extenso. E aí eu quero achar uma conta específica. Então eu vou aqui na lupinha, vou em localizar conta, clico na lupinha e pesquiso a conta que eu quero. Eu posso digitar a sequência da conta se eu quiser. Por exemplo, eu digitei a conta 17, que é a conta caixa. Ele já vai mostrar para mim. Mas eu posso pesquisar pelo nome da conta. Então, posso pesquisar aqui, por exemplo, não sei, vamos ver salários e ordenados. Vamos ver se eu tenho um movimento nessa conta. Aí ele já selecionou aqui, ele mostra aqui para mim ela no finalzinho normalmente, ó, salários e ordenados, tá? E aí eu posso clicar duas vezes na conta para poder emitir o razão da conta. Então, eu digo que esse balancete de verificação é como se fosse um balancete analítico, mas interativo por quê? Através dele você consegue emitir o razão da conta, que é clicando duas vezes sobre a conta, e eu posso alterar o lançamento a partir daqui também. Então, por exemplo, eu quero ver detalhes desse lançamento aqui. Vou clicar duas vezes nele e ele vai me mostrar o lançamento. E ele alterou, inclusive, já a partida que se refere a salários ordenados, né? Mas eu consigo ver aqui o lançamento, consigo alterar os valores, as informações que eu quiser e salvar em seguida. Então, o legal do balancete de verificação é justamente isso. Muitas vezes é mais interessante você usar ele no dia a dia do que o balancete analítico normal, porque o balancete analítico normal ele é só um relatório de conferência. O ideal é que você use o balancete analítico ou balancete analítico por período quando você já terminou de calcular, verificou tudo, já corrigiu tudo que tinha para corrigir, e aí você dá uma última passada de olho ali no balancete. Mas, se no dia a dia você estiver analisando o seu contábil no intuito de conferência, alteração de valor, investigando alguma informação, a melhor opção é o balancete de verificação, justamente porque por ele você consegue emitir o razão da conta e ainda consegue alterar os lançamentos direto por ele, tá? Então, ele tem essa função que eu acredito seja bem legal. Voltando aqui para essa tela, aqui tem a opção de contas não conciliadas. Tá vendo que ele está mostrando apenas uma conta? Sendo que na prática eu não tenho nenhuma conta conciliada. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ele está apontando, ó, a conta Banco BRB. Mas sei lá, eu tenho a conta Caixa, por exemplo, que eu não tenho nenhuma conciliação feita. Então, por que que ele está me mostrando essa conta específica? É porque eu deixei ela configurada para isso. Então, por exemplo, ele me dá aqui a conta Banco BRB. Se eu for aqui no menu Arquivo Plano de Contas, alterar essa conta Banco BRB, tem um campinho que se chama Conciliação, que tem em todas as contas. Essa aqui tá sim, conciliação sim. Nas outras, tá conciliação não. A conta Caixa, os meus outros bancos, tá tudo não. E nessa especificamente eu coloquei sim. Isso é para me gerar um alerta para eu poder sempre lembrar de que aquela conta específica eu tenho que conciliar para eu poder verificar, né? A conciliação, ela é uma verificação para que eu confira se tudo que eu lancei está correto. Então, às vezes eu tenho uma conta, um banco, que meu cliente não costuma me mandar o razão, não costuma me mandar o extrato da conta. Me manda vez ou outra, então eu tenho que lançar tudo picado, digamos assim, né? Ele me manda um comprovante daqui, me manda a quitação de uma nota ali, aí eu trago a quitação lá do fiscal, né? Eu consigo, a partir do fiscal, trazer a quitação das notas, e aí no final eu tenho que conferir se eu lancei tudo certo, se eu não deixei passar nada. Então, para eu não me esquecer de fazer essa conferência, que é a conciliação, eu venho nessa conta e deixo que eu quero fazer a conciliação dela. Então, eu deixo sim aqui para ele me lembrar de que essa conta ainda não foi conciliada. E olha a diferença dessa marcação. Além dele te mostrar aqui,
Se eu entrar na conta, clicando duas vezes aqui nela, aqui no final tem um resumo da conciliação do crédito. Então, ele me mostra que eu ainda não conciliei nada, porque eu tenho um saldo a conciliar de 200 mil e saldo conciliado está zero. Então, como é que eu faço para conciliar? Eu vou marcando a opçãozinha de conciliar. Isso é a conciliação manual, né? Existe a conciliação automática que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu vou fazer uma conferência e falar, opa, isso aqui realmente ocorreu. Consta no extrato que o cliente me mandou no final do ano, por exemplo. Opa, esse pagamento aqui dessa guia de ICMS, o cliente efetuou também. E vou marcando o conciliado. E aí ele vai alterando o saldo lá embaixo. O saldo conciliado, ele vai aumentando, tá vendo? E é assim que ele funciona, a conciliação. E tem também um detalhe sobre a conciliação, é que, tá vendo que tem a coluna aqui DC? Essa coluna, ela vai conciliar na conta de contrapartida. Então, por exemplo, aqui na coluna, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu conferi que esse pagamento de FGTS ele realmente foi efetuado. Então, eu vou marcar aqui, indicando que eu quero conciliar o crédito desse valor aqui, né? Porém, eu já quero também indicar na minha conta de FGTS que eu já conferi esse lançamento. Ou seja, eu vou conciliar na conta banco, que é aqui onde existiu o crédito de R$ 864, mas eu marcando nessa coluna aqui, eu vou estar fazendo a conciliação nessa minha conta automaticamente. Então, se eu fechar aqui, por exemplo, e for aqui localizar a conta de fundo de garantia e clicar duas vezes nela, aquele lançamento que eu marquei lá de R$ 864, ele já aparece aqui marcado conciliado débito. Ou seja, eu conciliei o crédito na conta banco e conciliei o débito na conta de FGTS a recolher. Então, é para isso que serve essa coluna aqui DC, que é para conciliar o débito ou o crédito na minha contrapartida, tá? Tem essa função. Mas eu vou desmarcar aqui por enquanto, não quero conciliar nada, vou fechar. Nessa conta aqui, eu vou desmarcar a opção de conciliação automática, porque eu não estou interessada em usar essa função atualmente. Tem um cachorro bravo aqui. Eu vou desmarcar aqui, vou deixar a conciliação não. Vou sair e vou fechar aqui por enquanto. Quer dizer, vou clicar em montar para vocês verem que agora ela vai atualizar. Agora, em contas não conciliadas, não tem nada mais. Tá vendo? Agora, eu vou mostrar mais uma das novidades, que é, de fato, a importação do extrato bancário. Então, funciona da seguinte forma. A gente já tem a função de importar extrato bancário. Só um minutinho. Aqui a gente já tem atualmente no sistema, já existia a função de importar extrato bancário, só que a gente deixou a tela um pouco mais prática e facilitada. Então, aqui no meu balancete de verificação, eu vou selecionar o ano de 2024, porque é o ano que eu tenho arquivo do extrato bancário. Aí eu volto aqui em adicionais, balancete de verificação, vou colocar aqui de janeiro a agosto de 2024. Vou clicar em montar. Aí aqui nesse caso, em 2024, eu já tive movimentação em alguns bancos, tá vendo? Só que vamos continuar no banco BRB só para mostrar para vocês. Mas eu vou fazer passo a passo. Quando a gente queria importar o extrato, a gente clicava duas vezes sobre o banco desejado, ia em extratos bancários e fazia a inclusão do extrato. Só que a tela de inclusão ela era diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho já um extrato importado, e tá vendo que a tela está totalmente diferente? Ela tá maior também, e com ela a gente consegue informar a contrapartida. No método antigo, a gente já conseguia, a gente colocava uma contrapartida geral, o sistema puxava essa contrapartida para todos os lançamentos, e a partir disso, eu conseguia alterar a contrapartida se eu quisesse, ainda nessa tela. Só que essa alteração, ela não ficava gravada. Se eu fosse importar o mês seguinte, eu teria que fazer tudo isso de novo. E agora não. Agora, a configuração que eu fizer aqui, ela vai ficar gravada para quando eu importar o próximo extrato, ele já vai trazer a minha contrapartida de maneira automática, a contrapartida que eu configurei especificamente para aquele histórico.
É o que a gente chama de regras aqui. Então, eu vou mostrar, aqui já tem uma que eu já deixei tudo configurado, mas eu vou mostrar passo a passo para vocês agora. Então, eu vim aqui, deixa eu fechar e vou de novo no caminho. Acessei o balancete de verificação. Vou, por exemplo, vou importar da Caixa Econômica. Vou clicar duas vezes no banco que eu quero, que é a Caixa Econômica. Aqui é o razão da conta. Eu só tenho um lançamento aqui nela, porque eu não, é uma conta que eu não fiz nenhum lançamento manual. Eu quero usar apenas a importação de extrato. Aí eu só fiz um lançamento aqui porque, que nem eu falei, a conta que não tem movimentação, ela não aparece no balancete de verificação. Então, eu fiz um lançamento aqui para ela aparecer no nosso balancete de verificação. Vou aqui em extratos bancários. Ele continua mostrando do BRB, mas não é o que a gente quer. Eu quero um novo extrato. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais, vou selecionar o arquivo. Vou clicar aqui no sinal de mais, vou aqui na minha área de trabalho e eu tenho aqui a minha pasta de extratos OFX. Ah, um detalhe importante. Atualmente, a gente importa nesses três formatos, OFC, OFX e o KNAB 240. Muitos de vocês querem muito que a gente importe via PDF. Nessa primeira atualização, de fato, a gente ainda não está trazendo via PDF, mas é algo que já está nos nossos planos, então é algo que a gente já está se programando aí para, no futuro próximo, conseguir importar também arquivos em PDF. Mas nesse primeiro momento, a gente vai continuar trazendo só OFX, OFC e o KNAB 240, tá? O PDF tá aí para os nossos planos próximos aí, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns arquivos OFX, e eu vou trazer aqui o da Caixa de janeiro de 2024. Vou clicar em abrir e vou clicar em ler. Ele já trouxe aqui para mim o banco, Caixa Econômica Federal. Se no arquivo tiver a agência e a conta, ele vai trazer. E aqui ele me trouxe um tipo de regra. O tipo de regra é como se fosse o tipo de plano de contas, por exemplo. A gente tem um tipo e dentro dele tem as contas. Então, por exemplo, eu tenho o tipo de plano de contas que é o plano modelo e lá dentro eu tenho as contas. Só que o tipo de regra aqui, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vai ser o mesmo tipo de regra para cada banco, mas cada banco vai ter o seu tipo de regra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, antes desse aqui, lembra que eu falei que eu tenho aqui já o Banco BRB? Deixa eu fechar aqui e mostrar. Esse banco BRB eu já configurei previamente algumas regras. Que as regras que a gente chama de regras são os históricos que a gente quer que o sistema traga. Então, aqui, por exemplo, no banco BRB, toda vez que eu tiver um lançamento no arquivo do meu extrato que esteja escrito crédito Pix, eu vou levar, o sistema vai trazer para mim automaticamente para essa conta de duplicatas a receber. Então, essa é a regra, é a condição que eu determinei para que o sistema traga a configuração que eu já deixei cadastrada. Então, aqui, para o Banco BRB, eu já cadastrei todas essas regras para o tipo de regra 1 do BRB. Então, se eu tiver aqui outras empresas que também utilizem o BRB, ele já vai trazer essa regra automaticamente. Porque eu já configurei as regras para o banco BRB. Então, todas essas configurações aqui, qualquer empresa que eu selecione, ela vai trazer essas regras para mim para o banco BRB. A única coisa que pode ter uma segunda configuração ali para vocês é a questão do plano de contas. Por quê? Essa empresa que eu estou utiliza o plano modelo. Então, eu configurei que toda vez que vier o histórico pagamento DARF preto, né, que é a expressão que o Banco BRB utiliza, toda vez que eu tiver um extrato do BRB que contenha a expressão pagamento DARF, ele vai trazer para mim essa conta aqui como contrapartida, desde que seja no plano modelo. Se vocês tiverem outra empresa que usem o BRB, mas não usa o plano modelo, vocês não vão ter o trabalho de incluir tudo isso aqui manual. Vai ter o trabalho de, da primeira vez, cadastrar a conta. Então, aqui eu vou, por exemplo, essa aqui usa o plano modelo, mas a outra utiliza plano geral ou algo do tipo. No meu aqui eu só tenho esse no momento. Mas eu utilizo, não sei, plano 250. Então, eu vou ter que incluir aqui, vou alterar a regra que já existe, então altero ela. E aqui em contas, eu vou incluir o vínculo com o plano de contas 250 e vou informar a conta que eu desejar.
Só que isso vai ficar gravado também. Fez uma vez, nas próximas você não vai precisar ficar fazendo isso de novo. Então agora tudo fica gravado no sistema e essa configuração ela vai ser reutilizada para as próximas importações daquele banco. Então aqui já criei todas as regras para o banco BRB relativas ao que veio ao extrato que eu importei, né? Porém, agora eu quero, que nem eu falei com vocês, eu quero importar da Caixa Econômica. Então, eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou selecionar o arquivo da Caixa de janeiro de 2024, vou clicar em ler, e aqui o banco já vem selecionado, Caixa Econômica Federal. E aqui, se vocês observarem, tá vendo que a regra tá escrita, tá vermelhinha? Que é uma advertência. Se eu clicar nela, ele vai me dizer nenhuma regra cadastrada para esse histórico ou não entrou em nenhuma condição da regra cadastrada. O histórico que ele fala é isso daqui, ó. Isso aqui é o que vem no seu extrato. Então, esse nomezinho, essa descrição aqui, ela é exatamente como está no banco, no extrato OFX, no meu caso. Então, ele vem um nome às vezes abreviado, né? Vem reduzido. E aí a gente tem que cadastrar a regra para ele poder trazer a conta contábil para esse lançamento. Então, por exemplo, eu vou usar esse aqui. Pague boleto. Em teoria, é um pagamento de boleto, tanto é que o valor está acreditando aqui, né? Então, é um valor que o cliente está pagando alguma conta, algum boleto nesse caso, que é o que a gente mais faz, né? Pagar boleto. Então, como é que a gente faz para cadastrar a regra? A gente tem algumas maneiras, mas eu vou mostrar a que é mais prática para a gente. Tá vendo que aqui tem o ícone do martelinho ao lado de cada uma das regras? Quando a gente passa o mouse por cima, ele tem escrito incluir regra. Vou clicar no martelinho para eu cadastrar uma nova regra. Quando eu clico no sinalzinho do martelinho, ele já traz essa tela para mim e ela funciona da seguinte forma. Vamos entender essa tela. O primeiro campo, que é o campo histórico, ele vem pague boleto, que é o histórico que vem originalmente no arquivo. Se eu quiser, eu posso editar esse histórico. Por quê? O que eu deixar escrito aqui, nesse campo, é o que vai ser levado para o meu lançamento. Então, se eu deixar só pague boleto, quando eu for gerar o arquivo, gerar os lançamentos de fato, para eles irem lá para o menu arquivo lançamentos, eles vão ser gerados com pague boleto. Mas eu posso editar esse nome. Eu posso colocar aqui, por exemplo, valor referente a pagamento de boleto, por exemplo. E aqui no complemento eu posso descrever algo a mais, eu posso colocar algum detalhe, competência, né, alguma informação específica. Mas nesse caso, o complemento eu vou deixar em branco. Aqui na frente vem um campo chamado débito barra crédito. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse momento, ele está selecionado o crédito, por quê? Porque esse lançamento de pagamento de boleto, ele está sendo creditado no banco do meu cliente. Creditado a nível contábil, né? Porque se a gente for olhar o extrato lá, ele vai estar dizendo que ele foi debitado, né? Que é aquela questão que a gente sempre inverte as coisas. Então, se eu olhar no meu boleto, ou no meu extrato, ele vai estar debitando R$ 860. Vai estar saindo da minha conta o valor de R$ 860. Só que, olhando a nível contábil, como a minha conta banco ela é devedora, tudo que debita aumenta o saldo dela e tudo que credita diminui o saldo dela. Nesse caso aqui, como eu estou pagando o boleto, ele está diminuindo o saldo da minha conta. Então, vai ser um valor a crédito. Só que podem ter lançamentos que o histórico ele seja ambíguo, né? Que seja um histórico que seja tanto debitando quanto creditando. Não sei, pode estar escrito somente Pix, por exemplo. Não pode não estar escrito débito Pix nem crédito Pix. Pode estar escrito só Pix. Porque cada banco aqui tem o seu padrão de histórico, e às vezes o histórico é bem resumido, e aí pode ser algum valor que seja tanto debitando ou creditando. Aí você pode colocar aqui que ele é ambos. Então, sempre que vier um complemento, um lançamento com um histórico pague boleto, eu vou usar a conta que eu vou configurar aqui embaixo, seja para debitar ou para acreditar, que eu coloquei ambos. Mas no meu caso, eu sei que se está dizendo que é um pagamento boleto, eu sei que é um crédito. Eu sei que eu estou pagando e está saindo dinheiro da minha conta. Então, eu vou deixar aqui crédito. Aí aqui embaixo são as condições. As condições é como eu quero que o sistema leia essa regra. Então, se eu deixar aqui igual a e eu colocar só o pague boleto, que é o que originalmente vem, né? Porque o valor referente foi o que eu digitei, né? Vou até deixar o original aqui do jeito que estava, vou fechar, vou clicar de novo. Deixar só pague boleto mesmo.
Se eu deixar aqui igual a, quer dizer que toda vez que eu importar o extrato bancário da Caixa Econômica e tiver um histórico exatamente escrito pague boleto, sem tirar nem pôr nenhuma letra, ele vai trazer a conta que eu configurei. Mas eu posso ser um pouco mais flexível. Ou seja, eu posso falar assim, não, eu não quero que seja igual a, porque pode ser que às vezes venha algum complemento aí, pode ser que no extrato venha pague boleto fornecedor, por exemplo. Então eu quero que toda vez que tiver a informação pague boleto, eu vou obedecer à conta que eu configurei. Então, se eu colocar aqui que contenha, então sempre que tiver algum lançamento no meu extrato que contenha a expressão pague boleto, ele vai puxar a conta que eu vou informar aqui. Nesse caso aqui, tem algumas opções. Tem igual a, que ele vai trazer exatamente, só vai trazer quando eu colocar quando eu tiver exatamente essa expressão. Pode ter também que comece por. Então, se eu tiver lá, pague boleto fornecedor. Como eu coloquei aqui, que comece por pague boleto, já vale. Já funciona, já vai trazer a conta. Mas eu prefiro que contenha, porque eu acho que é mais prático de se usar. Então, eu vou colocar aqui, vou salvar, e aqui embaixo ele me pede a conta. Vou clicar no sinal de mais, ele já vem selecionando o plano de contas da empresa que eu estou nesse momento, e eu vou ter que informar a conta. Vamos supor que é o meu fornecedor que eu estou pagando. Então, eu vou colocar aqui a minha conta de fornecedores aqui a curto prazo, vou salvar, e aí eu cadastrei a regra. Mas nada aconteceu em teoria. Por quê? O que que eu tenho que fazer? Tá vendo que tem esse martelinho bem aqui do lado do sinal de mais? Ele serve para aplicar as regras. Ou seja, tudo que eu cadastrar de regra aqui nesse martelinho ou no meu sinal de mais, porque eu posso cadastrar a regra pelo sinal de mais, tudo que eu cadastrar ou alterar para que eu traga as informações para o extrato, eu tenho que aplicar as regras. Então, quando eu clicar no ícone de aplicar as regras, ele trouxe a conta. Então, ele já trouxe a conta para mim automaticamente e já está tudo configurado. Porém, vamos supor que eu coloquei a conta errada. O que que eu faço para corrigir? Eu não vou corrigir um a um. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso alterar a regra. Tá vendo que agora, quando eu passo o mouse, não é mais incluir regra, é alterar, é porque já existe uma regra. Nesse que está vermelhinho, por exemplo, ainda está escrito incluir. Mas nesse caso eu quero alterar, porque já existe. Eu vou alterar, por exemplo, para uma conta de despesas administrativas. Vamos colocar aqui despesas administrativas, gerais, vamos ver. Aqui, outras despesas administrativas e gerais. Tá no grupo que eu quero. Vou retornar, vou salvar. E eu quero que traga essa nova regra. Então, se eu clicar aqui, ó, no martelinho, ele já trocou a conta para conta nova. Então, isso é possível também. Se você cadastrou uma regra com a conta errada ou com alguma informação que você não quer, que você já não quer mais, você pode corrigir tanto pelo martelinho aqui, quanto pelo sinal de mais, porque no sinal de mais você vai ter uma visão geral das suas regras. Como eu só cadastrei uma, só tem uma aqui para mim. Mas, se eu tiver cadastrado mais regras, todas aparecerão aqui. Então, esse sinal de mais, ele serve principalmente para você ter uma visão geral das regras que você já cadastrou, tá? Mas você pode, por meio desse sinalzinho de mais, você pode alterar as regras existentes ou incluir novas regras também. Só que eu, particularmente, não acho tão prático incluir por aqui, porque quando você inclui, você precisa digitar o histórico. E esse histórico é o histórico que vem no arquivo original do extrato. E a gente nem sempre sabe o nome do histórico que vem. Então é mais fácil, para incluir regras, eu considero mais prático incluir por aqui, pelo ícone do martelinho. Mas se eu quiser consultar as que já existem ou alterar, eu vou no sinalzinho de mais aqui e eu consigo ter uma visão geral das regras que já existem, tá? Então aqui eu cadastrei essa regra. Tá vendo que aqui em cima tem esses símbolozinhos aqui? Acima da coluna regra tem o símbolo de atenção amarelinho, que está como zero, porque eu não tenho nenhuma advertência. Tem o ícone vermelhinho, a bolinha vermelha, com 160, quer dizer que faltam 160 lançamentos para eu configurar. E verdinho tem 43. Ou seja, tem 43 lançamentos em que eu já apliquei a regra 1, nesse caso aqui, né? Mas pode ser quantas regras forem. Então, vamos usar aqui numa outra situação. Vamos, por exemplo, crédito TED.
né? Aqui a advertência é aquela que não tem nenhuma regra cadastrada, então eu vou incluir a regra. Então, tá vendo quando a gente clica, ele já traz o histórico preenchido. Eu posso complementar o histórico, não tem problema. E aqui em condições, eu vou colocar que contenha e vou deixar só o que vem original, porque esse valor referente eu que estou adicionando, mas ele não tem no meu arquivo do extrato, só nem essa informação de crédito TED. Vou salvar e vou colocar aqui, vamos supor que seja uma transferência entre bancos aí que eles estão fazendo. Vamos colocar aqui que seja da mesma titularidade, vamos supor que seja, né? Apesar da gente saber que não é, mas só para nosso efeito de testes aqui, a gente vai colocar aqui, por exemplo, eu estou na conta Caixa Econômico, vou colocar aqui a conta Itaú. Então, vamos supor que foi um TED da conta Itaú para a conta Caixa Econômica. Tanto é que a informação está aqui, ó, como débito, porque o dinheiro está entrando na minha conta da Caixa Econômica e, consequentemente, saindo da minha conta Itaú. Vou salvar e vou aplicar a regra no íconezinho aqui, ó. Aplicou a regra. Ele aplicou a regra nesse lançamento, mas ele também aplicou em alguns lançamentos mais embaixo. Tem aqui um pouquinho mais embaixo, vamos ver. Ó, crédito TED, ele já aplicou, tá vendo? A regra número 2, que foi a segunda regra que eu cadastrei aqui, ó. Banco Itaú, valor referente, crédito TED. Se eu quiser ordenar para ficar mais fácil aqui, ó, eu posso ordenar pela coluna regra, porque fica mais fácil de eu ver quais regras ainda faltam. Quer dizer, quais históricos ainda estão sem a regra. Então, tá vendo que tem a coluna regra? Eu clicando uma vez nela, ele vai trazer para mim as regras que ainda faltam preencher primeiro. Então, aqui eu posso ir preenchendo cada uma de acordo com o que eu julgar correto. Só que vamos supor que eu, nesse momento, eu não queira preencher todas as regras. Eu queira jogar todo mundo para uma conta transitória e depois eu configuro melhor, com mais calma, através lá do menu Arquivo Lançamentos. Então, como é que isso funciona? Aqui, tá vendo que tem um campo chamado Contrapartida Geral? Essa conta é obrigatória, inclusive, ó. Se eu tentar sair sem preencher, ele não deixa. Essa conta é uma conta que eu tenho que preencher que nem a gente já fazia antes, que a gente preenchia uma conta de contrapartida, todos os lançamentos iam para ela e a gente ia ajustando. Nesse caso aqui, a contrapartida geral, ela só vai ser usada para os lançamentos que estão sem regra nenhuma, tá? Então, só para os lançamentos que estão em vermelhinho aí. Então, eu vou selecionar, por exemplo, eu criei uma conta transitória aqui só para a gente usar. Criei lá no grupo de disponibilidades mesmo, não tem problema, porque o intuito dela é ficar sem lançamento nenhum depois, né? Depois que eu importar, eu vou ajustando e ela vai ficar sem lançamento nenhum. Então, pode ser grupo um, 2, 3, porque em teoria ela vai ficar sem lançamento nenhum ao final, né? Já aqui, ó, nas regras, eu não preciso ter as regras preenchidas, justamente porque tudo que tiver sem regra vai ser levado para essa conta transitória, tá bom? Mas antes de gerar, eu vou mostrar uma situação aqui para simular para vocês a situação em que fica esse ícone de advertência. O ícone de advertência é quando eu preencho uma regra, às vezes parcialmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui crédito TED, não, crédito TED eu já preenchi. Vamos colocar, supondo, envio Pix, que é um valor que está saindo da minha conta. Se eu vou pedir aqui para incluir a regra, vou pedir aqui, vou clicar no sinal de mais, vou deixar igual a envio Pix. Só que aqui eu não sei qual conta ainda. Eu só criei a regra, mas eu vi que eu não tenho uma conta, ou então às vezes eu estou ali fazendo esse processo e alguém me ligou e eu precisei atender um cliente ali, e aí eu não quero perder o que eu já fiz, eu posso salvar sem ter nenhuma conta configurada. E aí, se eu aplicar a regra, ele vai ficar amarelinho, tá vendo? E quando fica amarelinho com a advertência, ele fala: conta não cadastrada nesta regra para o tipo de plano de contas, plano modelo. Quer dizer que eu cadastrei a regra, mas eu não completei a regra. Mas não tem problema também. Se eu quiser, se eu estou ciente dessa advertência, mas eu quero gerar mesmo assim, eu vou pedir para salvar aqui embaixo, que ele vai salvar do jeitinho que tá. E aí eu posso gerar os lançamentos a partir desse extrato bancário, mesmo é, já não tendo terminado a minha configuração, eu posso gerar se eu quiser. Eu estou ciente de que falta configurar, mas eu estou ciente e quero prosseguir, né? Eu aceito. Então aqui eu posso clicar nesse iconezinho de verde e amarelo das setinhas que indica gerar lançamentos.
Quando a gente clicar nessa opção, ele vai gerar, ele pergunta, deseja realmente gerar lançamentos? Eu clico em sim. Ele vai carregar e vai gerar para a gente os lançamentos contábeis do extrato da Caixa Econômica Federal, tá? Tá carregando. Geração de lançamentos concluídas com êxito. Tá vendo que aqui atrás ele já até criou para a gente os lançamentos, ele já até atualizou o razão da conta para a gente, ó. O razão da conta já veio com tudo. E olha um detalhe interessante, a conta transitória. Tá vendo aqui, por exemplo, essa envio Pix que eu cadastrei parcialmente e não vinculei a conta, não tinha conta, então ele jogou para conta transitória. Esses que eu já havia configurado, ele trouxe, ó, pagamento boleto, ele já trouxe outras despesas administrativas. Então, ele vai obedecer à configuração que você fez. E essa configuração ela não vai sumir mais, tá? Ela vai ficar gravada. Então, por exemplo, eu importei o extrato de janeiro de 2024. Eu tenho aqui também Vou, fe- vou fechar aqui. Vamos voltar do começo. Adicionais, balancete de verificação. Eu tenho o extrato do mês 7 de 2024 desse mesmo banco, Banco Caixa Econômica Federal. Vou filtrar aqui de novo o mesmo período. Vou montar. Vou clicar duas vezes aqui no banco Caixa Econômica. Já trouxe toda a movimentação que eu acabei de importar. E eu vou aqui em extratos bancários. Quando eu vou aqui em extratos bancários, eu consigo incluir um novo extrato, tá, gente? Eu não comentei com vocês, eu acho, mas assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir falando no chat, tá? Que aí a gente dá uma pausa e a gente responde vocês assim que a gente conseguir, tá? Mas podem ir perguntando, não tem problema. Tudo que eu tô passando aqui já tem um vídeo, né? Que é aquele vídeo das novidades. Vocês conseguem acessar o vídeo pelo menu Ajuda Tutoriais, mas também direto pelo YouTube. Aqui eu vou importar o extrato do mesmo banco, mas do mês 7. Quando eu clico em abrir e peço para ler, ele trouxe. E olha que interessante. Ele, vou informar a conta transitória aqui. Opa, dá um F3 para pesquisar. Olha que interessante. Alguns ele já trouxe com a conta preenchida, ó, que são os que eu cadastrei a regra previamente. Os que estão amarelinho é aquela regra que eu cadastrei e não completei. Faltou eu informar a conta aqui embaixo, tá vendo? Então, todas as regras que eu já cadastrei previamente, elas já vão estar aqui. E eu vou conseguir usar nos próximos meses e nas próximas empresas também, tá? Qualquer empresa que eu esteja importando o TXT não, o OFX, né, nesse caso do Banco Caixa Econômica Federal, essas regras já vão estar lá automaticamente. O máximo que eu vou precisar fazer é incluir o vínculo com o plano de contas, se for um plano de contas diferente do que eu do que eu utilizei inicialmente, que nesse caso aqui eu estou usando o plano modelo. Se eu entrar em outra empresa que não use o plano modelo, eu só vou precisar vincular aqui a conta e só nessa primeira vez também. Nas próximas já vão ficar gravadas, tá bom? Então, foram principalmente essas mudanças aqui no nosso balancete de verificação e na nossa importação do extrato. Eu acredito que vai facilitar bastante, vai agilizar muito, porque a configuração vocês vão fazer e vai ficar tudo gravado. E não só para aquela empresa, para qualquer empresa que utilize aquele banco. Então, eu acredito que vai ser uma mudança bem legal. Eu espero que vocês consigam testar com calma. Se vocês testarem e virem alguma coisinha que possa ser melhorada, algum detalhe que vocês acham que mudando tal coisa vai ficar melhor, podem ir falando com a gente, que a gente vai analisando tudo e a gente vai ajustando sempre para o que for melhor, do ponto de vista do usuário, né? Que é realmente quem está ali usando e quem sabe realmente o que fica melhor ou não, tá? Eu vou salvar aqui do jeito que tá também. E um detalhe aqui sobre o balancete de verificação como um todo é que ele tem um botão de conciliar. O botão de conciliar, ele tem a função de conciliação automática e a função de conciliação manual. A conciliação automática é quando eu tenho lançamentos manuais na minha conta banco. Ou seja, quando eu não uso originalmente a função de importar os lançamentos a partir do meu extrato. Então, se eu, ao longo dos meses, vou fazendo lançamentos manuais na minha conta banco e eu quero conferir se eu fiz lançamentos corretos, eu vou fazer a conciliação automática. E aqui, nesse caso, eu não tenho como fazer a conciliação automática, porque nessa conta específica eu não tenho nenhum lançamento que eu digitei.
todos os lançamentos que estão aqui são lançamentos que vieram realmente a partir da importação do extrato, por exemplo. Então, a conciliação automática, a função dela não é importar os lançamentos contábeis. A conciliação automática, a função é comparar o meu extrato com os lançamentos já existentes que eu já fiz anteriormente, tá? E aí, o botão de conciliação manual é justamente quando o botão de conciliação automática não funciona e eu queira conciliar manualmente por valor. Então, eu clico no botão de conciliação manual e vou conciliando um a um, tá bom? A gente tem uma pergunta aqui do Emanuel Oliveira. Ótimas mudanças. Eu praticamente só utilizo o balancete de verificação. Mas minha dúvida seria a seguinte: após a importação do OFX e geração de lançamentos, é criado um lançamento em primeira fórmula. Há possibilidade de alterar depois, depois de gerado, para segunda ou terceira fórmula? Então, Emanuel, ainda não, mas é algo que a gente já está buscando alterar, porque é uma solicitação feita por vocês que é justamente conseguir alterar um lançamento de primeira fórmula para um lançamento de segunda ou terceira fórmula e ajustá-lo. Quando eu vou aqui em Arquivo Lançamentos, uma das mudanças que a gente fez também é que a tela de lançamentos ficou um pouquinho maior, né? Antes ela ficava mais centralizada, a gente deixou a tela um pouquinho maior para ficar melhor a visualização, né? Mas, por exemplo, através aqui da importação, eu tenho aqui, por exemplo, esse lançamento ele veio da importação de extrato bancário. Eu vou alterá-lo. A sugestão ou a dúvida, né, do Emanuel seria se, a partir desse lançamento, se eu consigo alterar ele para a segunda, terceira ou quarta fórmula, né, que seria essa abinha aqui. E atualmente não, mas é algo que a gente já está em vista de alterar para tornar isso possível para facilitar, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um pagamento, mas que a gente quer detalhar esse pagamento, jogando uma parte para juros, por exemplo, né? Por supondo, eu paguei o DAS do Simples em atraso. O meu valor original é R$ 1.000 e tenho, sei lá, R$ 50 de juros. E eu quero fazer esse desmembramento, porque quando eu paguei a guia um valor só, ficou um lançamento de 1.050 e não separadinho. E eu acho que é legal a gente conseguir fazer essa alteração depois de importado, né? E então é algo que a gente não tem ainda, mas que a gente está querendo fazer, já é algo que a gente já tem em mente, já está com o nosso setor de desenvolvimento, né? E que esperamos que em breve a gente já consiga soltar essa alteração para vocês, tá? Aproveitando que a gente está aqui, eu acredito que em relação a balancete de verificação e importação de extratos, deu para mostrar bem como é que funciona. Como o nosso tempo é um pouco curto, e eu falo demais, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês a função que a gente tem no sistema também, que na verdade é um aplicativo à parte que a gente tem, que é o arquivo de conversor de planilhas, tá? Que aí, através do conversor de planilhas, a gente consegue trazer informações externas também, que né, a gente traz o extrato, a gente tem conversor de planilhas que vai trazer informações externas também, tá? Aqui. Deixa eu só ver aqui a dúvida da Jéssica. Ela está perguntando se existe algum projeto para que a gente consiga alterar ou excluir algum lançamento sem necessidade de gravar o número do lançamento e ir na tela de lançamento, por exemplo. Ir no razão e clicar direto no número do lançamento. É algo que, por exemplo, no balancete de verificação, a gente consegue alterar o lançamento direto por lá. Mas deletar, de fato, a gente ainda não tem essa ferramenta, mas eu vou deixar registrado aqui para a gente verificar como pode ser feito. Direto pela razão, por exemplo, indo aqui em arquivo, em relatórios, razão, por aqui eu acredito que a gente não vai conseguir fazer, porque como esse relatório ele é um relatório estático, né? A gente não consegue clicar no lançamento aqui e alterá-lo, né? A gente consegue isso por meio do balancete de verificação, né? Que a gente vem aqui no balancete, coloca a data, quer dizer, 2024, né? Monta ele, clica aqui duas vezes sobre o banco e aqui a gente consegue alterar o lançamento clicando duas vezes nele. A gente ainda não consegue deletá-lo por aqui, só alterá-lo. Então, a função de deletar direto pelo razão, por exemplo, é uma ideia que a gente pode trabalhar. Eu vou confirmar o que a gente pode fazer, tá bom? Mas, por enquanto, deletar ainda não tem como, só alterá-lo lá por meio do balancete de verificação. É, Acessando aqui, aproveitando a opção de menu Arquivo Lançamentos, eu queria mostrar para vocês
uma função que a gente tem, muita gente já usa, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, que é a função de mover lançamentos. A função de mover lançamentos é quando a gente traz lançamentos ou até digita lançamentos na conta errada e a gente quer corrigir a conta, sem precisar entrar lançamento por lançamento para corrigir, tá? Então, a gente faz o seguinte: aqui na tela de lançamentos, a gente pode primeiro filtrar por alguma situação específica e depois usar o botão de mover. Quando a gente pede para filtrar, a gente tem os filtros que já existem no sistema, como, por exemplo, complemento, data, lançamento, mas tem filtros que a gente pode cadastrar. Por quê? Os filtros que a gente cadastra aqui, eles são editáveis, digamos assim. Então, por exemplo, eu criei aqui um filtro por complemento. E quando eu usar esse filtro, por exemplo, eu vou filtrar ele aqui e ele vai filtrar pelo complemento que contenha a palavra ICMS, por exemplo. Então, se eu filtrar aqui, eu não tenho nenhum, porque eu estou em 2024, deixa eu colocar 2023, que eu já tenho outros lançamentos. Mas, por exemplo, ele já está até filtrado aqui, ó. Tá vendo que tem vermelhinho aqui, filtro, complemento, e só vai mostrar para mim os que estão filtrados pelo complemento que contenha a palavra ICMS, né? A sigla ICMS. Mas eu quero filtrar, por exemplo, só de um período específico, porque aqui, por exemplo, estão filtrados lançamentos de janeiro até dezembro. Mas eu quero mais específico, eu quero olhar só os de janeiro. Então eu posso filtrar. Nesse caso aqui, eu criei um outro filtro para ficar mais detalhado. Eu criei um filtro aqui de complemento e data. Então, eu tenho aqui a primeira condição, que é complemento que contenha, nesse caso está escrito COFINS, mas eu posso alterar. É, E temos a opção de data. Só um minutinho, pessoal. Então, aqui eu posso criar mais de uma condição, nessa tela, e eu então vou criar uma condição do complemento que contém a expressão COFINS, mas eu posso colocar a que eu quiser, e a data está aqui de janeiro a maio, mas na hora que eu for filtrar, eu posso mudar essas informações. Então, na hora que eu vou filtrar, eu mudo para ICMS, que é o que eu quero, e eu deixo só janeiro de 2023, que é o que eu quero. Então, ele vai filtrar aqui para mim apenas os lançamentos de janeiro e que tenham no complemento a sigla ICMS, que foi o que eu defini. Mas eu posso definir qualquer coisa, eu posso escrever qualquer palavra, qualquer data. O filtro, ele é muito. A gente consegue fazer muitos filtros legais aqui para filtrar o que a gente quer. A gente quer, por exemplo, eu quero só os lançamentos superiores a R$ 1.000, porque eu quero ver se esses lançamentos estão certos, porque o meu cliente não costuma ter lançamentos de valores altos. Então, se está tendo valores altos, eu quero achar aqui que notas, que lançamentos são esses, por exemplo. Ou eu quero achar determinado imposto, ou eu quero achar só os serviços prestados, por exemplo. Então, eu posso filtrar pelo complemento e definir o que eu quero. Aí vamos supor que eu tenho aqui notas não, lançamentos que estão na conta caixa, mas eu não quero mais usar a conta caixa, eu quero jogar tudo para banco. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso filtrar. Eu tenho aqui um filtro de conta de débito ou crédito. Esse filtro, ele vai filtrar todos os lançamentos que tenham essa conta debitando ou creditando, tá? O filtro, ó, deixa eu mostrar aqui ele para vocês. Tem a condição 1, que é conta de débito, e a condição 2, conta de crédito. E aqui embaixo eu coloquei com qualquer uma das condições acima. Então, ele vai filtrar tudo que tiver C1 ou C2. Ou seja, não tem que ter as duas condições. Tendo uma ou outra, ele já vai filtrar. Então, aqui, por exemplo, eu filtrei tudo que tem a conta caixa, nesse caso aqui ela já está selecionada, mas eu posso pesquisar aqui se eu quiser. E aqui ele filtrou para mim todos os lançamentos que tem a conta caixa, seja ela debitando ou creditando. E aqui, a partir disso, eu posso mover esses lançamentos para a conta que eu quero. Então, vamos supor que a conta errada, que é a conta de origem, é a conta caixa, eu posso digitar pelo número da sequência, e eu quero jogá-las para a conta Banco BRB, que é a minha conta 24. Um detalhe muito importante é que, antes de mover, é essencial que vocês gerem uma cópia de segurança.
Por quê? Se vocês moverem para uma conta errada aqui, já era. Já era, só através de backup ou importando esses lançamentos de novo. Então, gerar a cópia de segurança é essencial, porque são telas que você precisa ter muita atenção antes de usar. E mesmo assim, prestando muita atenção, ainda pode errar. Então, gere uma cópia de segurança antes. Porque aqui, por exemplo, ó, eu selecionei a conta para que eu quero, mas aqui nessa parte do filtro, se eu não colocar nada, se eu deixar do jeito que está aqui, que é vários lançamentos, e sem nada ao lado, na hora que eu pedir para mover, ele não vai mover só o que eu filtrei, ele vai mover toda e qualquer conta que tenha conta caixa. Mas vai que eu quero mover só as contas de janeiro, não quero mover mais nenhum mês. Já era, eu vou ter movido tudo sem querer. Então, aqui em filtrar, a gente consegue selecionar específicos, caso a gente queira, ou a gente pode deixar aqui vários lançamentos, mas a gente pode especificar a data que a gente quer. Ou ainda, que é a opção que eu mais recomendo, é a opção de filtro aplicado. Então, eu primeiro filtro e confirmo que exatamente o que está filtrado é o que eu quero corrigir. E aí, na hora de usar a função de mover, eu vou usar a opção de filtro aplicado. Então, aqui, ó, onde está a caixa, eu vou colocar agora Banco BRB e vou pedir para mover. Ele pergunta se eu desejo realmente mover e eu coloco sim. Ele vai carregar e vai carregar os 88 lançamentos, que são os 88 lançamentos que estão filtrados. Como eu estava filtrando pela conta caixa, já não aparece nada porque eu já não tenho mais essa conta nos meus lançamentos. Então eu coloco nenhum filtro aqui com o botão direito. E agora os que estavam na conta caixa, eles estão na conta banco, né? Que são os que são mais de uma partida. Deixa eu voltar que estava antes. Aqui. Então já está aqui, ó, tudo na conta 24 ao invés da conta 17, porque eu movi esses lançamentos. Então essa função ela é bem legal. E só um detalhe que eu queria mostrar para vocês relativos ao extrato bancário, que eu não acabei não mostrando, é que aqui, ó, quando a gente faz. Deixa eu voltar para 2024, peraí. Vou selecionar 2024. Só um detalhe que vale lembrar é que quando a gente vai aqui no balancete de verificação, vou montar aqui, vou voltar aqui no banco Caixa Econômica, vou em extratos bancários. Deixa eu alterar ele aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Que o as condições que a gente cadastra aqui nessa tela, lembra que eu mostrei no filtro? Eu estava mostrando para vocês agora que quando eu filtro, eu posso incluir mais de uma condição. Eu posso incluir, por exemplo, o filtro por complemento e por data. Eu posso colocar um filtro por complemento, data, valor. Então, eu posso ter um filtro com mais de uma condição. Aqui nas regras, eu também posso cadastrar mais de uma condição. Então, aqui, por exemplo, nesse aqui, eu posso alterar. E aqui nessas condições, tá vendo que o sinal de mais ele continua ativo? Porque eu posso filtrar, quer dizer, eu posso definir a minha regra com mais de uma condição. Então, vamos usar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui tem crédito TED. Então, eu filtrei para tudo que contenha o termo crédito TED. Mas eu posso colocar também uma outra condição, porque eu posso filtrar, deixar um filtro mas eu posso usar, por exemplo, essa conta toda vez que eu tenha um crédito TED, ou então uma condição, vamos supor que seja DOC e não só TED. Então eu posso colocar aqui, porque tem gente que ainda usa DOC, tem gente que ainda usa TED, então eu posso colocar aqui DOC. Então, toda vez que eu tiver algum histórico, né, algum lançamento no meu extrato, em que o histórico seja crédito TED, ou então crédito doc, eu posso colocar aqui que contenha também, por exemplo, ele vai jogar para minha conta partida de Banco Itaú. Sempre que tiver, sempre que contiver alguma dessas condições aqui, tá? Então, essas condições aqui, elas são cumulativas, porque às vezes eu posso cadastrar uma regra só. Por exemplo, eu sei que meu cliente tem mais de um banco. E ele sempre fica jogando o valor de um banco para o outro. Nesse exemplo aqui, meu cliente tem a Caixa Econômica e ele tem também o Banco Itaú. E eu sei que toda vez que tem um TED ou um DOC, é de uma conta para outra, entre essas duas. Então, como eu já sei, eu posso criar uma regra só com essas duas condições e que jogue para o Banco Itaú como contrapartida. E ainda eu posso colocar aqui debitando e creditando, colocar ambos, se eu quisesse especificar só o TED e DOC, sem colocar o termo CRED no começo.
Então, essas condições, elas são cumulativas. Eu posso criar mais de uma condição para a mesma regra. E aí eu não preciso ter tantas regras cadastradas. Eu posso, sempre que eu tiver regras que eu sei que vão ser tratadas da mesma maneira, eu posso deixar tudo numa regra só, tá? Então, lembrando aqui, aproveitando que a gente estava mexendo no filtro, falando de condições, no extrato bancário também tem essa possibilidade, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês a questão da importação de planilhas através do extrato bancário. Porque é muito comum, ó, através do conversor de planilhas. Porque o que acontece? Muitas vezes, seus clientes fazem alguns controles financeiros via planilha Excel. E aí era algo muito recorrente que vocês queriam que a gente pudesse trazer essa informação para o sistema através de lançamentos. Então, o que que a gente criou? Um conversor de planilhas. Só um minutinho. Então, a gente criou um conversor de planilhas. Então, eu vou fechar aqui tudo, vou minimizar. E eu vou abrir aqui, tem minha pasta aqui de conversores, e eu tenho aqui o meu conversor de planilhas que se chama Gerar Lançamentos. Esse conversor de planilhas a gente disponibiliza para o cliente sempre que ele solicita. Então, é um conversor que não está no nosso site ali para você baixar a qualquer momento, mas sempre que você tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente, seja pelo virtual ou pelo telefone, e falar: olha, eu queria muito o conversor de planilhas. E a gente envia na hora. Como ele é um arquivo grande. E como é um executável, né, às vezes, ele não passa ali por e-mail ou algo do tipo. A gente tem que enviar ele pela área de transferência do nosso acesso remoto, do TeamViewer ou do Anydesk. Então, a gente acaba enviando via acesso, então a gente cadastra aqui internamente para a pessoa do setor responsável entrar em contato, principalmente para poder explicar o funcionamento, porque além de enviar, a gente dá uma demonstração de como ele funciona, para vocês poderem usar depois e não ficarem ali perdidos. Mas a gente também tem um vídeo no nosso canal explicando como usar o nosso conversor de planilhas, tá? Então, o que eu vou passar aqui tem no vídeo, mas eu vou só mostrar aqui para vocês brevemente como ele funciona. O conversor de planilhas, ele precisa que você tenha uma planilha previamente, né? Então, é, ele vai trazer essa informação. Então, você tem que ter uma planilha. Então, por exemplo, aqui na minha pastinha, eu tenho aqui planilha 7 de 2024. Vou abri-la aqui para vocês verem mais ou menos como a planilha tem que estar, para vocês terem ela como padrão, mas ela não necessariamente, sua planilha não precisa estar exatamente como essa aqui, tá? Esse aqui é só um exemplo. O que que a gente precisa que tenha na planilha? A gente precisa que tenha a coluna de receita ou despesa, né? Indicando o que que é aquela informação, aquele valor é referente a quê. Então, nesse caso aqui, eu tenho conta de água, de luz, recebimento diverso, pagamento de aluguel. Tem que ter a data. Então, a data ela tem que estar preenchida, tá? Dia, mês e ano, tem que ter o valor. E tem que ter o histórico, mas o histórico também ele não é obrigatório. O histórico ele é opcional porque ele vai complementar essa informação aqui, tá? Mas se você tiver só essas três primeiras, também funciona. Não precisa necessariamente ter o histórico. E aí, tendo essas informações, vocês podem ter outras colunas também, não tem problema. Se o seu cliente quer que tenha mais informações, a planilha ela pode ser maior, desde que contenha esses dados aqui entre as colunas, tá? Vou fechar aqui a planilha, ela tem que estar fechada na hora que eu for importar, tá? Na hora que eu for converter. E aqui no meu conversor de planilha, eu vou primeiro aqui em arquivo, tipo de planilha. Aqui eu já tenho um tipo cadastrado, vou só alterá-lo para vocês verem, mas é como se são as mesmas telas de como se eu estivesse incluindo. Eu tenho que colocar um nome para a planilha, eu coloquei só planilha, mas você pode colocar planilha 1, 2, 3 e por aí vai. Tem que definir o nome da empresa e o tipo tem que estar Excel. Aqui nas colunas, eu vou determinar em quais colunas estão as informações que o sistema vai buscar. Então, por exemplo, naquela planilha, a primeira coluna, que era a coluna A, tinha a informação de receita ou despesa. Ou seja, tinha lá recebimento diverso, pagamento de aluguel. Então, aquilo ali é o que estava descrevendo aquela receita ou despesa. Aqui tem a coluna de caixa barra banco. Caso eu lá na minha planilha tivesse uma coluna determinando a forma de pagamento, né?
à vista, débito, crédito, algo do tipo, eu teria que ter aqui determinado o caixa barra banco, para dizer que se era à vista ou a prazo, mas na minha planilha não tem, então eu vou deixar esse campo em branco. Tem a coluna da data, que é a minha coluna B, tem a minha coluna do valor, que é a minha coluna C, e o histórico, que é o nome, ou a descrição desse lançamento. Nesse caso aqui, eu vou juntar as colunas A e D. A coluna A é onde estava escrito lá, por exemplo, conta de água, e a coluna D era o complemento, estava dizendo assim, referente CAESB 7 de 2024. Então, ele vai juntar essas informações para trazer um complemento mais completo para o seu lançamento. Ainda nessa tela, temos a função do plano de contas. Essa função do plano de contas, ela serve para importar o plano de contas para o nosso conversor. Para conseguir importar esse plano de contas, a gente tem que salvar o plano de contas do nosso sistema Dexion em TXT. Então, você vai aqui no nosso contábil, vai aqui em arquivo, plano de contas, vai listar esse plano de contas como sintético, vai desmarcar a opção de contas com movimentação, porque eu não quero apenas elas, eu quero todas, e vou visualizar. Aqui ele vai salvar um PDF, vai visualizar um relatório normal do seu plano de contas. Aí aqui você vai no ícone do disquete para salvar esse arquivo. E você vai salvar ele no formato TXT, que é arquivo de texto, tá? Salvando ele aqui, ele vai carregar e vai salvar. Vou voltar para o meu conversor. Voltando para o meu conversor, eu vou importar esse plano de contas para cá, tá? Inclusive, acho que é uma pergunta comum de vocês é se a gente importa plano de contas para o contábil, né? Às vezes vocês pegam de outra contabilidade, tem um plano de contas que vocês querem aproveitar, e atualmente a gente ainda não importa, mas está também entre um dos nossos projetos futuros aí, conseguir importar planos de contas vindos de outras contabilidades, de outros sistemas, na verdade, né? Para o sistema, tá? Então é algo que a gente já está estudando a respeito, a melhor forma de fazer, tá bom? Aí aqui eu vou trazer o plano de contas que eu acabei de salvar em TXT e vou pedir para importar. Ele carrega um pouquinho, demora uns segundinhos e vai me dar a mensagem de que ele foi importado com êxito. Então vamos só esperar. Ó, importado com sucesso. Vou dar OK. E aqui vou clicar em alterar, mas seria salvar, né? Porque eu estou alterando um que já existe, mas a gente vai supor que a gente está incluindo, né? Planilha salva com sucesso, beleza. Vou fechar aqui. E agora, ele é bem simples, tá vendo? Ele não tem mistério. Eu cadastro previamente um tipo de planilha para eu indicar que eu vou usar aquele modelo. Importo o plano de contas e aí agora é só partir para a importação da planilha Excel mesmo. Então, vou aqui em arquivo, importar planilha. Vou selecionar o tipo de planilha que eu acabei de criar, que é o da empresa 1. Vou dar Enter, buscar o arquivo. Ele vai me pedir para selecionar a planilha Excel mesmo. Nesse caso aqui, eu vou selecionar essa planilha padrão 7 de 2024. Vou dar Enter. Aí aqui ele pede para eu escolher a planilha. Sabe quando a gente cria uma planilha no Excel e lá embaixo tem aquelas abas que a gente pode criar mais de uma planilha dentro daquele mesmo arquivo? Nesse caso, a minha só tem uma planilhazinha, então só vai ter essa aqui. Mas se eu tivesse mais de uma, eu teria que escolher qual eu quero. Vou pedir para importar. Aí o que que ele me pede? Isso aqui é a primeira vez que eu estou importando, por isso que ele me dá uma mensagem. É necessário informar uma conta padrão. Quando eu dou OK, ele vai me pedir aqui, deixa eu jogar para a tela, vai me pedir a conta caixa barra banco. Então, eu tenho que informar aqui a minha conta caixa ou minha conta banco para onde eu quero levar esses lançamentos. Nesse caso aqui, eu vou usar a conta banco, vou usar uma conta banco diferente, vou usar Banco do Brasil, vamos supor. Opa. 3674. Vou incluir, cadastrou com sucesso. Aí ele fala, para continuar é necessário cadastrar as contas em branco. Quando eu dou OK, ele vai me dar uma telinha de contas não cadastradas, que são aquelas mesmas contas que estão lá na planilha do Excel, que ela tem 4 linhas, que é conta de luz, conta de água, recebimento diverso e pagamento aluguel. Vou cadastrar aqui rapidinho. Eu clico 2 vezes sobre o campo da conta. Aí ele me dá o campo a receita ou despesa, que já vem com o nome que está lá. Ele pede a conta contábil. Vou colocar aqui, essa é de luz. Deixa eu ver se energia, colocar luz. Aqui, água e luz.
Vou selecionar aqui do grupo 4210, vou incluir. Aí, ele já, ali atrás, percebe que ela já assumiu a conta de luz, agora foi para a conta de água. E aí eu vou cadastrando uma por uma do que está lá no na minha planilha. Vou colocar aqui água e luz. Aí ela já assumiu lá de trás. Agora recebimento diverso. Recebimento diverso, eu vou colocar aqui outras receitas operacionais. Só que aqui agora, ó, o tipo eu tenho que mudar para receita, porque esse valor é um recebimento. Então eu tenho que tomar cuidado em relação ao tipo, porque o sistema vai obedecer o tipo que você informar. Se você informar despesa, vai ser levado como uma despesa, tá? Então tem que observar o tipo. Incluir. E aí faltou só o pagamento de aluguel aqui. Eu vou colocar aqui aluguel do grupo 4210. E é uma despesa também, vou incluir. Terminei de incluir, ele fala, todas as contas foram cadastradas. Aí aqui ele já mostra para mim todas. Como todas são do mês 7, eu não vou filtrar por data, porque tá todo mundo no mesmo mês. E eu vou pedir para gerar. Ao pedir para gerar, ele vai me pedir para informar o nome para esse arquivo. Vai ser salvo um arquivo TXT. Então, eu vou colocar aqui lançamentos 7 de 2024 e vou salvar. Arquivo para o contábil gerado com sucesso. Agora eu só preciso importar esse arquivo no meu contábil. Então eu venho aqui no meu contábil, vou aqui em arquivo, lançamentos, importar, vou colocar o mês 7. E aqui nessa tela de importar, eu consigo importar lançamentos vindo do fiscal, da folha, do gerenciador, apesar de que atualmente a gente nem usa mais essa opção de importar TXT. Quando a gente gera, por exemplo, lá na folha, quando a gente pede para gerar o arquivo para o Dexion Contábil, os lançamentos já vêm direto para o contábil, sem eu precisar gerar um TXT, tá bom? Mas tem as opções aqui. No nosso caso, eu vou selecionar um arquivo aqui, que eu coloquei esse aqui, ó, lançamentos 7 de 2024. Vou colocar aqui o complemento, se eu quero com todas as letras em maiúsculo ou minúsculo. A gente até tem uma sugestão sobre essa opção, que quando a gente for usar a opção de letras em minúsculo, a primeira letra ser maiúscula, né? É algo que a gente vai analisar também, mas a gente já anotou direitinho, que é bem legal a sugestão. E o layout a gente deixa o contábil 4. Aqui a gente vai marcar importar de outro aplicativo e vamos importar. Ele importou 4 registros, porque a gente só tinha 4 lançamentos mesmo, totalizando 1.650. Se eu olhar aqui, ó, vou ordenar aqui para os lançamentos mais recentes. Ó, opa, ó, pagamento de aluguel, imobiliária, recebimento diverso, conta de água, conta de luz. Veio tudo para cá e ele veio para as contas que eu determinei, tá? Então, ele vem certinho para as contas que a gente quer. Por exemplo, aqui, ó, ele trouxe a conta de aluguéis e ele creditou a conta Banco do Brasil, que foi a que eu determinei, tá? E se eu tivesse colocado lá que era uma despesa, quer dizer, é uma despesa. Se eu tivesse colocado que era uma receita, estaria invertido, estaria debitando o banco e creditando a conta de receita que eu informei. Mas nesse caso é uma despesa mesmo. E aí, o legal disso é que também vai ficar configurado para o mês seguinte. Então, aqui, se eu voltar aqui no meu conversor de planilhas, vou fechar aqui essa tela. Vou fechar. Se eu for aqui em arquivo, importar planilha, vou selecionar de novo o tipo de planilha que eu já uso e vou buscar o arquivo aqui do mês 8. Ó. Tenho aqui a planilha padrão 8 de 2024. Ela é bem parecida, só que mudam os valores. Vou abrir e aqui eu vou escolher a planilha, que eu só tenho uma, né? E vou pedir para importar. Aí ele me dá aquela mesma mensagem. Para continuar, é necessário cadastrar as contas em branco. Por quê? Porque nessa planilha eu tive 2 complementos diferentes. Eu tenho, por exemplo, um pagamento de honorários, tenho aqui aluguel, só aluguel. Porque naquela primeira vez estava escrito pagamento aluguel, se eu não me engano. Então, se o complemento muda um pouco, você tem que cadastrar ele de novo, porque ele entende que já não é a mesma informação. Então, a gente preenche as contas aqui e não tem problema. Por exemplo, pagamento, honorários. Eu vou selecionar aqui a conta de despesas gerais e administrativas. Deixa eu ver. Ó, outras despesas gerais e administrativas. E o tipo, despesa mesmo. Vou incluir. Já o aluguel, vamos supor que esse aluguel seja uma receita e não uma despesa, seja um recebimento de aluguel. Vou colocar aqui, eu não sei se eu tenho uma conta de aluguel de recebimento.
Não tem. Vou colocar aqui outras receitas. Vou colocar operacional mesmo, mas só mesmo para a gente ver. E aqui eu vou colocar aqui uma receita e vou incluir. Cadastrei com sucesso. Ele vai me mostrar todas as que estão cadastradas aqui. E vou gerar o arquivo daquele mesmo jeito. Eu vou gerar aqui lançamentos 8 de 2024. Eu salvo e volto no contábil do mesmo jeito e vou aqui em arquivo, lançamentos e importo esse arquivo, tá? Vou colocar aqui 8 de 2024. Vou selecionar o arquivo lançamentos 8 de 2024, importado de outro aplicativo. Opa, a 8 de 2024. E vou pedir para importar. Ele importou agora os 5 lançamentos, que são esses lançamentos aqui, ó. Tá vendo? E dessa vez eu deixei tudo em maiúsculo, então veio tudo em maiúsculo. Então, o nosso conversor de planilhas, ele é bem legal, porque ele, muitas vezes, o seu cliente faz um controle financeiro por meio de planilhas, ou até mesmo o sistema financeiro dele gera um arquivo em planilha, em Excel, na verdade, né? E aí, através desse arquivo Excel, você consegue importar ele para o sistema, tá? Vou parar aqui de compartilhar minha tela, porque eu já falei demais. E agora eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, tá? Deixa eu ver aqui se eu recebi mais alguma dúvida, peraí. Nos mandaram assim, da Inforcontal. Já pensaram na possibilidade de, no momento de incluir um lançamento, a conta de débito, ao lançar a conta débito ou crédito, o sistema já trazer o saldo atual das contas? Ainda não, não é algo que a gente já tenha no sistema de fato, mas é algo que a gente pode colocar como sugestão, justamente para a gente verificar como pode ser feito. Porque o que acontece? A gente está no momento atualmente que a gente está recebendo todas as sugestões que vocês tiverem, a gente está querendo muito escutar o que vocês têm a dizer. Então, a gente tem no nosso site a opção de sugestões e reclamações, mas também temos o e-mail direto, que é o e-mail de sugestões, no plural, @dexion.com.br. Paty, se você puder colocar no nosso chat aí, o e-mail sugestões@dexion.com.br. Esse e-mail, eu respondo ele diretamente. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, pode mandar que a gente vai ouvir, vai analisar, né? De acordo com o que tiver demanda, a gente vai ajustando no sistema, né? Então, essa atualização de hoje do contábil já saiu essas mudanças bem legais, que eu acho que vai ser bem útil. Aí, nessa semana, se eu não me engano, ou na próxima, vai sair uma atualização do fiscal também, já com algumas mudanças. E assim, a gente está sempre querendo escutar o que vocês têm a dizer, justamente para a gente poder deixar o sistema mais prático, né? E mais didático e mais ágil para vocês ganharem o máximo de tempo possível aí, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar também aí no nosso chat, tá? Mas também temos o nosso e-mail, temos o telefone, temos o nosso canal no YouTube também para vocês assistirem aí, que a gente está sempre disponibilizando vídeos. Esse plantão, também os anteriores, já estão lá, né? Os plantões anteriores, eles já estão no nosso canal. Então, a cada 15 dias a gente tem um plantão sobre assuntos mais diversos que tiverem. Então, se vocês tiverem ideia de plantão também, se tiver algo que vocês costumam ter dúvidas mais frequentes e que vocês acham que seja legal da gente falar a respeito, pode falar para a gente também, tá? A Fernanda falou, muito bom esse conversor de planilhas. Obrigada, a gente gosta muito dele. É algo que muitas vezes acaba que não é muito divulgado, mas a gente, se você ainda não usa e quiser, pode entrar em contato que a gente envia e explica novamente como funciona. E a gente também tem o nosso vídeo no YouTube, que a Patrícia mandou o link aí no chat, que o vídeo explica as mesmas coisas que eu falei aqui, só que mais resumido, porque eu não sei resumir muito bem, não. Eu falo demais às vezes. Mas, assim, eu acredito que seja esse nosso conteúdo de hoje, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela interação de vocês que me mandaram, de todos que participaram, tá? E até o próximo plantão, tá? Próximo plantão que tiver, a gente vai mandar lá no nossa lista de transmissão o link para vocês se inscreverem, tá? É, tem um usuário aqui falando que seria muito legal se a gente pudesse informar quando tem notas fiscais fora do prazo.
Eu vou repassar essa informação, mas eu vou tentar ver exatamente o que é, se é durante a importação, depois a gente pode confirmar direitinho do que se trata, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês, viu? Até a próxima.